Faltou só atualizar aí do 20.4, passar para 20.1 remoto, mas são basicamente os mesmos slides. Tá? Vamos para lá, então. Nós temos esse programa sugerido por uma publicação que eu ainda vou enviar para vocês. Eu não sei se eu já... já enviei, sim, mas eu envio de novo, não tem problema. Tá? Então, os 7 primeiros itens desse livro, eles são abordados, basicamente, um item por aula. Tá? Então, a previsão é que a gente faça 7 aulas e prova. Quer dizer, as 4 primeiras partes, que é a introdução 1, 2 e 3, a gente faz P1, e depois da P1, capítulos 4, 5 e 6, a gente faz a P2. Tá? Basicamente, é isso. Então, é um livro em PDF que é produzido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Acho que a maioria de vocês sabe. Eu sou conselheiro lá do Conselho, estou no meu 2º mandato. E aí, quando, há um tempo atrás, lá no nosso departamento da contabilidade, os professores souberam que eu era do CRC, aí passaram a disciplina de ética para mim. Eu não me considero muito habilidoso para falar sobre ética, porque eu acho que me falta muito conhecimento, muita vivência e tudo mais. Mas uma coisa ou outra, baseada em algumas pesquisas, e até nas próprias aulas, nas tarefas que eu recebo dos alunos, muita gente comenta algumas coisas que acontecem nas provas que eu leio, enfim, eu acabo sabendo de uma coisa ou de outra que acaba complementando. Tá? Então, esse livro, ele foi produzido lá pelo Conselho, ele é grátis, está em PDF, e ele sugere uma abordagem que ele parte da ética de um modo geral, okay? Passa para a ética empresarial, então ele começa a parar de falar de relacionamento entre pessoas e começa a falar de relacionamento dentro das empresas, e aí se aproxima mais da parte do profissional de contabilidade, mais lá no finalzinho. Tá bom? Ele tem bem mais do que esse capítulo 6, só que foi uma maneira didática que eu achei interessante. Esses primeiros 7 itens, que é a introdução, mais os 6 primeiros capítulos, eles, de uma forma geral, eles resumem bem esse assunto, a meu ver, sobre ética profissional. Ele é um livro bem acadêmico, ele é escrito de maneira acadêmica, ele tem muitas referências, né? Então, ele pode ser uma boa fonte de consulta se você quiser fazer alguma exploração de algum artigo ou alguma monografia na área de ética. Então, é um livro que eu considero muito interessante. Então, ele fala da introdução, que é o que eu vou falar hoje, conceitos de ética e moral, virtudes, valores e conflitos de interesse, cidadania e conflitos de interesse. Então, a minha ideia é abordar esses 4 pontos, preparar para fazer uma P1, passo a P1 em Word para vocês, eu marco 8h30 certinho, mando um e-mail, vocês têm 1h30 para responder, uma pergunta de cada item, ok? Tem lá normalmente é uma parte do livro que eu copio e faço uma pergunta em cima daquele texto. E aí você coloca a sua resposta, tem uma maneira específica de responder, e a maneira como você usa para responder, através de argumentos, através de contradições, etc., é que eu procuro dar algum tipo de avaliação para o que você escreve. Quando a gente retorna, falo do capítulo 4, 5 e 6, valores e ética profissional e influências no processo decisório ético. Esse processo decisório ético acaba sendo a razão principal do livro. Como é que nós acessamos tanto a parte racional quanto a parte emocional para fazer ou deixar de fazer algo. Então, nesse capítulo 6, ele explora, não vou lembrar quais são, vários itens lá que possam influenciar tanto a parte da pessoa em si, né, onde ela nasceu, que tipo de família, religião, país, etc., como também as influências das organizações por onde ele tem experiência na vida, seja na escola, no trabalho, etc. E aí a gente vai ver que alguns tipos de profissionais, alguns tipos de pessoas, elas têm alguns comportamentos diferentes. Com base nisso, alguns de vocês já devem ter feito aí respondido a pesquisa que eu passei. Eu procuro identificar por algumas respostas que a turma dá, em função de idade, nível de renda, se não me engano,
bairro onde mora, as pessoas costumam ter algum tipo de enquadramento em relação a posicionamento ético, comportamento ético, de maneira diferente. Então, é uma pequena experiência que a gente faz para tentar identificar alguns digamos, alguma concentração de maneira de pensar diferente que a gente verifica na própria turma. Então, como isso é lá do 20.4, no dia 1º de setembro, eu tinha enviado esse livro e vou tentar fazer isso agora. Assim que a gente terminar a aula, eu entro lá no e-mail e mando. Quem já recebeu, ignora o e-mail. Quem não recebeu, já fica. Esse é o livro-texto que a gente vai usar, que tem esses capítulos todos aí, sobre os quais eu falei. Então, dentro do nosso programa, vamos à introdução. Esse capítulo introdutório, ele começa falando sobre... Ele nos chama a atenção, né, do interesse pelo estudo da ética. Então, ele faz referência aos escândalos. Nós estamos aí muito fartos de exemplos, né? Assim, existe uma fartura de exemplos, tanto aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como no mundo inteiro. Ultimamente, em função de muita facilidade que a gente tem de reportar coisas, né, rapidamente a gente faz uma foto, uma filmagem, joga para o YouTube, joga para o Facebook, joga para o Instagram, rapidamente as pessoas ficam sabendo de muitas coisas. Então, esse estudo, esse interesse pelo estudo da ética, ele já vem surgindo desde um tempinho aí para trás. Tá? E, normalmente, quando tem algum tipo de desvio, digamos assim, que alguns chamam de escândalo, isso costuma a chamar atenção. Então, não é tão incomum, está sendo já mais comum, não só em nível universitário, mas também em nível fundamental e médio, estudar, ter alguma coisa relacionada à ética. Tá? E é interessante que se fale, esse estudo de ética, a ideia não é transformar, quer dizer, quando alguém propõe estudar ética, não se está propondo que depois de ouvir alguém falar sobre isso, ou participar de algumas experiências que a gente pode fazer aqui, a pessoa vai melhorar o seu comportamento ético. Então, vamos dar aula de ética para que as pessoas se comportem melhor. Não é esse, normalmente, o interesse de um estudo de ética. A ideia da ética é entender como a gente faz algo. Tá? Por que eu sou levado a praticar uma ação, independentemente da gente julgá-la como certo ou errado? O que eu levo, o que eu considero em termos de valores, em termos de princípios, em termos de contextualização da situação, por que eu faço ou deixo de fazer algo. Então, a ideia, como o próprio nome do livro diz, é a gente tentar entender, do momento que eu tenho estímulo para fazer ou deixar de fazer algo, todo o processo que eu tenho de consultar emoção e razão para exteriorizar isso, através de uma atitude, através de uma recusa, através de um monte de coisa. Tá? Então, a ideia é que isso melhore, não exatamente o comportamento, digamos assim, mas melhore o processo decisório para que eu esteja mais consciente de algo que eu esteja fazendo errado, que eu esteja mais consciente disso. Okay? Então, essa pressão aí dos stakeholders, né, de pressionar organizações, gestão do comportamento, redução de condutas ilegais e antiéticas. Embora não seja o objetivo do estudo de ética, isso acaba sendo algo que a gente tem esperança que aconteça. Né? Lá no meio do livro, provável que a gente lembre disso, né? Lá, quando for falar, a gente vai lembrar disso agora, em função das mulheres estarem ocupando, mais mulheres percentualmente estarem ocupando cargos de chefia das corporações, a ideia de que se tem, em algumas pesquisas mostram isso, de um comportamento ético melhor por parte das mulheres, e considerando que elas estejam nesses escalões de comando, as empresas, de um modo geral, sejam percebidas por um comportamento ético melhor. Tá? Então, isso existe aí, essa percepção existe para alguns autores, outros nem tanto.
e esse campo do estudo da ética, do comportamento, da filosofia, do estudo da moral, eles divergem, às vezes, com relação a alguns conceitos e algumas considerações. Então, a gente vai ver aqui que tem posições diferentes em relação a algumas coisas. Então, existe aí uma agenda mínima. Organizações como a OEA, OCDE, ONU, elas pregam muito essa questão do combate à corrupção e promoção da ética, ou seja, existe uma certa percepção de que essas instituições internacionais elas estão promovendo muito isso daí. Vamos estudar ética. Muito científico, estudo sobre ética dos comportamentos. Existem poucas iniciativas ditas científicas sobre ética. Tá? Então, muitos textos nossos aqui que a gente usa para estudar se referem a experimentos fora do país. E alguns são muito, na meu ver, assim, muito simples, né? Eles colocam, tipo, 4, 5 situações diferentes e pedem para você marcar lá num determinado questionário se na situação A, B ou C você reagiria da forma X, Y ou Z. E aí mensuram esse tipo de resposta e atribuem a determinados perfis alguns tipos de comportamento. Então, aí a gente vai ter algumas conclusões como idade, renda, país de nascimento, grau de instrução dos pais, religião, um monte de coisas, né? Que as pessoas costumam reagir de determinada maneira. E como eu disse, a gente tem lá aqueles questionários, eu já mandei para a turma, a maneira como a gente responde aquele questionário simples, né? Como eu percebo a minha ética de 1 a 5, como eu percebo a ética alheia de 1 a 5 também, a gente já vê que tem alguns desníveis e eles são um pouco maiores, um pouco menores, dependendo um pouco do perfil da pessoa que responde. E aí a gente já viu, né? Eu procuro separar por bairros. Então, o pessoal do centro responde de um jeito, o pessoal da Zona Oeste responde de outro, Zona Norte, Zona Sul, quem é de fora do Rio de Janeiro. E eu tenho, cada turma que entra, eu colho esses dados junto para essa base, que já tem mais de 500 respostas. É interessante porque a gente compara cada turma com turmas anteriores e também com toda essa base. Então, como existem essas curiosidades científicas em várias áreas, também existe sobre ética. A gente quer saber qual a melhor maneira de fazer com que as pessoas se comportem da melhor maneira, visando a sociedade, né? Visando aí o bem-estar social. No setor privado, observância aos códigos de éticas, vantagens competitivas. Existe uma percepção de que vou usar a palavra percepção de novo, que a percepção, existe um entendimento de que a percepção em relação a uma empresa, ela vai ser melhor se essa empresa tiver um código de ética, se essa empresa tiver, vamos chamar de investimentos, de preocupação com relação à ética. A que o livro normalmente se refere? Por exemplo, se a empresa promove seminários, promove estudos relacionados à ética. Então, existe uma ideia de que eu, pessoa de fora da empresa, vou visualizar essa empresa como uma empresa melhor se ela tiver adotado esse tipo de procedimento, ou seja, é uma empresa preocupada com questões éticas. Tá? Então, isso é dito como uma vantagem competitiva. Uma das perguntas que, inclusive, caiu, não sei se foi P1 ou P2, essa turma que fez agora, tem um termo chamado lucro ético. Como o lucro é uma abordagem, digamos, econômica, e fazem parte desse resultado, chamando de lucro, né, receitas e despesas, para que se tenha esse comportamento que advém desses investimentos em ética, isso acaba diminuindo o lucro. Então, sendo bem generalista, quanto mais eu investir em ética, menos resultado eu vou ter. Sendo bem simplista, tá? Porque isso aí é discutido lá na frente. Então, é possível que exista uma abordagem oposta entre lógica econômica e lógica ética.
E aí tem esse termo do lucro ético, né, que não é uma coisa assim muito fácil de se atingir, porque vai ser algo que está tirando do próprio pé. Quer dizer, quanto mais eu, empresa, investir em ética, investir em melhora de comportamento, em seguir o código de ética, etc., mais preocupação, mais grana eu vou estar tirando do lucro, digamos assim. Então, por outro lado, existem pessoas que, percebendo esse tipo de investimento, entendem isso como uma vantagem competitiva, muito embora isso colabore financeiramente para a redução do lucro. Tá? Então, tem esse termo chamado lucro ético, que causa esse antagonismo aí. Tá? Então, a ideia é de que o setor privado ele faça mais adesão a esse tipo de coisa. Isso é percebido por pessoas de fora da empresa como vantagens competitivas. Eu tenho que parar de vez em quando para a galera poder entrar. Serviço público, agir em prol do interesse público, mas seu comportamento é melhor explicado quanto aos interesses próprios. Então, como eu disse, a gente tem muita fartura de exemplos de como não agir no serviço público. A minha opinião é de que isso não é uma questão exclusiva do Brasil. Existe uma percepção do servidor público como um servidor, digamos assim, que, de uma certa forma, maior ou menor, use a estrutura do serviço público para, de alguma forma, de novo, direta ou indiretamente, beneficiar a sua própria vida, né, de uma maneira ou de outra. Então, essa noção de comportamento ético, de questões relacionadas à moral, melhor ou pior, ela é muito relacionada ao serviço público. E, de uma forma geral, uma das abordagens que eu já vi sobre a ética, por exemplo, quando a gente vai para um consultório dentário, senta lá na cadeira, abre a boca para o profissional fazer os exames, os procedimentos, a gente tem uma percepção de que aquele profissional se comporte de uma determinada maneira. Então, sempre existe, em termos de ética, uma expectativa de como o outro vai agir. O policial na rua, a pessoa do meu lado no metrô, a pessoa com quem eu cruzo na calçada, a pessoa no supermercado, etc. Agora, o serviço público, né, essa ideia de que é um servidor que está lá para prestar o serviço para a sociedade, essa expectativa generalizada, ela é muito nesse sentido. E a gente costuma ter muita decepção, digamos assim, com relação a alguns detalhes do serviço público. Né? Então, que ele normalmente não é exatamente o que deveria ser, e aí tem várias razões que a gente não vai discutir aqui, mas a ideia é a percepção que a gente tem, né? A expectativa, quando a gente dá entrada no requerimento, num órgão público, a expectativa de que aquilo funcione de uma maneira A, B ou C. Então, decisões éticas são baseadas em valores pessoais e na cultura do ambiente. Tinha falado isso ainda agora, né? O livro todo procura fazer referência às decisões. Né? Então, como eu disse, a ideia não é exatamente que a gente se comporte melhor. Depois de participar aí de um seminário de ética, como a gente vai fazer agora, ao longo desses 7 capítulos do livro, eu vou me tornar uma pessoa melhor. A ideia em si, originalmente, não é essa. A ideia é que a gente tenha uma boa reflexão. Essa palavra é importante. Uma boa reflexão antes de agir. Então, é sobre essas decisões éticas que ele está falando. Antes de eu fazer ou deixar de fazer algo, que eu entenda algumas variáveis que talvez, aí sim, antes dessa exposição que esse livro procura dar, eu talvez não tivesse tanta ideia de que isso era assim. Existe uma percepção, e eu concordo com ela, de que nós todos, eu, vocês, todo mundo, a gente, quando acorda de manhã, abrir os olhos, nós já estamos pensando ou fazendo alguma coisa que não deveríamos, tá? Dentro da nossa própria casa. Então, existe uma inércia, digamos assim, uma inércia no sentido de que a gente é assim,
de que nós somos o tempo inteiro, né, levados ou tentados a fazer algo que não seja exatamente algo muito bom para a sociedade de um modo geral. Vamos considerar até a sociedade dentro da nossa própria casa. Então, acordou de manhã, já começa a fazer e pensar merda o tempo inteiro. Então, a ideia é de que, mesmo sendo humanos e tendo esse tipo de impulso, ou seja, se deixar a gente vai fazer merda, isso é normal, existe uma certa expectativa de que é assim, que a gente possa, antes de fazer ou deixar de fazer, que a gente tenha consciência disso, né? Então, às vezes, não ter a consciência aumenta um pouco a incidência de coisas, vamos chamar de não muito eticamente recomendadas, né? Furar fila, esse tipo de coisa, de besteirinha aí que a gente faz o tempo inteiro. Tá? Então, é muito comum do ser humano. E tem algumas abordagens que eu vou ver se eu não falo disso agora, vou falar mais na frente, mas o autor ele compara uma pera com o ser humano, né? Vocês imaginem que vamos olhar a vida da pera. Qual é a expectativa que uma pera... Alguns exemplos são absurdos, tá? Mas são exemplos que eu vi que eu acho bacana. Qual a expectativa da pera na própria vida da pera? Quer dizer, imaginem-se como um fruto de uma árvore chamada pereira, né? Que vai ter uma vida, não sei qual é o tempo de maturação de uma pera, desde que ela seja uma florzinha até ela ficar em ponto de estar madura. Mas qual é a expectativa da pera? Usando aí a linguagem indireta, né, eu falando sobre a pera, qual é a expectativa que a pera pode ter? De nascer, crescer, virar uma pera verde, virar uma pera madura. Se por acaso ela estiver em uma situação de ser colhida, ela vai chamar a atenção quando estiver madura, alguém vai lá, vai recolher e vai saborear aquela pera. Então, ela, admitindo a possibilidade da pera ter algum tipo de discernimento sobre a vida, a gente percebe que a pera não tem opção. Né? A pera vai ter a sua existência em torno de uma coisa muito simples, que é ser concebida de uma árvore, cujo nome é pereira, para a gente, e vai servir de alimento. Imaginem uma situação onde a pera passa desse ponto e apodrece na árvore. Será que a pera vai ter algum tipo de conflito interno? Ela vai pensar algo do tipo, poxa, ninguém quis me comer. Ninguém quis nutrir o seu corpo comigo. Será que ela vai ter algum tipo de estresse, algum tipo de preocupação, algum tipo de tristeza? Né? Então, como a gente sabe que, pelo menos até agora, a gente entende que a pera não tem essa percepção, para a pera não vai fazer muita diferença o fato dela ser atraente o suficiente para provocar em outro a vontade de comer esta pera. Então, talvez não faça muita diferença para a pera ser comida ou não. Para uma pessoa, ao contrário, ela vai ter, de acordo com algumas leis naturais da natureza, uma existência parecida com a pera. Nós vamos vir ao mundo, né, ser gerados dentro da barriga da nossa mãe, nascer, etc., crescer. Mas, ao contrário da pera, nós vamos ter, na medida do nosso amadurecimento, nós vamos ter a opção de fazer ou deixar de fazer algo. E nessa questão de fazer ou não fazer algo, muita coisa vai vir para a gente, para que a gente possa ter decisões. Então, e aí o livro vai entrar em alguns detalhes, né? Idade, grana da nossa família, grana dos nossos pais, nível de instrução, se é religioso ou não, que tipo de religião, se tem nível superior, se não tem nível superior, se foi uma vida mais sofrida, se foi uma vida mais light, etc. Então, baseado nesses inputs que a pessoa vai tendo ao longo da vida, do amadurecimento, ele vai, de uma certa forma, poder decidir fazer uma coisa ou outra. Né? E aí tem algumas conclusões, por exemplo, para que a gente tenha uma boa vida, e aí lembrando da pera, coitada, a boa vida da pera, aos nossos olhos, de repente a pera não pensa assim, né? Aos nossos olhos, a pera
vai chegar num determinado ponto, ela está madura, isso vai ser atraente para alguém, alguém vai lá e vai comer a pera. Então, existe uma vida virtuosa que a gente poderia tentar desenhar, considerando a opinião de cada um de vocês, né? Se a gente pudesse fazer uma enquete, o que seria uma vida virtuosa? Acredito que as opiniões vão variar muito, mas aí a gente tiraria uma média, né? Então, ter um bom trabalho, ter uma boa família, ter ou não ter filhos, ou fazer isso, ou fazer aquilo, atingir determinadas coisas. Sei lá, a gente podia criar um estereótipo e dizer que aquilo é uma vida virtuosa. E, de acordo com essas proposições, a vida virtuosa, ela é muito trabalhosa. Ela depende dessas decisões. E é muito diferente do exemplo da pera e do exemplo da vida do ser humano. Nessa história eu vou falar depois, entre a pera e o ser humano tem lá os animais, né, melhor do que a pera responde a alguns estímulos, principalmente o exemplo que eu uso é da reprodução. Então, o cachorro no cio, o gato no cio, o leão no cio, etc., vão para a reprodução, mas não pensam, por exemplo, será que eu, leão, devo fecundar essa leoa ou não? Será que eu, cachorro de rua, posso praticar sexo com aquela cadela que está passeando? Quer dizer, essa noção de que se eu vou fazer ou não, o animal irracional, digamos assim, não tem. E aí, indo para o outro polo, né, a gente encontra alguns estímulos parecidos aqui na vida dos humanos com esses animais, porém, com esses freios, essas decisões éticas, que talvez essas sim possam mudar com um papo como esse. Né? Caramba, eu não sabia que eu fazia tanta coisa errada assim. Quer dizer, de repente, essa visitação, né? Vamos polarizar entre razão e emoção, né? Cabeça e coração. Essas consultas que a gente faz ao nosso íntimo, à nossa formação, aos nossos valores, para saber se eu devo ou não fazer algo. E aí, indo para aquela vida virtuosa, para eu trilhar esse caminho do que a gente possa chamar aqui a turma toda de vida virtuosa, eu preciso de muito esforço. Como eu disse, é de uma aceitação muito geral, que a gente acorda de manhã fazendo ou pensando merda, o tempo inteiro, pensando ou fazendo merda. Então, é muito comum, é muito comum. Já houve, numa das turmas anteriores, um questionamento meu em relação à turma, se havia alguém dentre os alunos que concebesse a possibilidade de algo que o estudo de ética chama de homem puro, homem, raça humana, seja homem ou mulher. Existe tal pessoa que seja pura, 100% pura, a pessoa não faz merda nenhuma, não pensa coisa errada alguma. Existe essa pessoa? Houve pelo menos uma resposta de um aluno, que eu muito respeito, inclusive, de que sim, existe essa possibilidade. Tá? Eu só não lembro se a discussão foi no sentido de que essa pessoa que me respondeu se sentia esse tal homem ou mulher pura. Mas, antigamente, há algum tempo, o estudo de ética era muito nesse sentido. A gente tinha uma concepção do que seria uma pessoa pura, virtualmente falando, em termos de virtudes, digamos assim, virtuosamente falando, e aí a nossa ideia era se aproximar o máximo possível disso. Tá? E aí a gente teria que definir esses padrões, né? Trabalho, renda, família, religião, sei lá, a gente ia estabelecer alguns pontos e faria um placar, né? E aí a ideia era atingir isso daí. Então, dentro dessa ideia de decisões, a ideia seria se aproximar disso o máximo possível. Essas decisões éticas seriam para nos conduzir a esse estado de pureza. A minha percepção era muito parecida com o que a maioria dos pensadores tem em relação a isso, é de que não existe esse homem puro, não existe o ser humano que não tenha esses estímulos. Quem respondeu o questionário talvez lembre de uma pessoa que tem o diabinho e o anjinho, assim. Isso ocorre com a gente o tempo inteiro. E por que é interessante a gente estudar a ética profissional na formação em ciências contábeis?
o nosso destino é lidar com dinheiro alheio. Então, nós vamos, sei lá, o tempo inteiro ter a possibilidade de estar expostos a situações onde a gente vai precisar realmente ter discernimento, ok? E tem uma das conclusões que eu já tenho sobre mim, sobre a minha vida, e é uma das coisas que eu carrego por ser professor dessa disciplina, eu acabo considerando muitas coisas que eu repito aqui para vocês como para mim, né? Então, tem uma das abordagens, por exemplo, que explica que todos nós temos o nosso preço. E é chato dizer isso, mas sim, cada um de nós tem, eu tenho. Haverá um ponto de um estímulo onde é óbvio que eu vou ceder. Né? Dependendo da vida que eu tenho, dependendo do momento que eu esteja na minha vida, dentro da minha casa, com a minha família, das necessidades que eu vou ter na minha vida, etc., haverá um ponto onde todos nós cederemos. Então, é um pouco difícil a gente admitir isso, em princípio, porém é muito necessário para a gente entender que nós temos essas fraquezas. Né? Então... Desculpa, professor, só para... Na verdade, essa frase de todo mundo tem um preço, ela tem uma conotação bem... que vem da ameaça, de certa forma. Porque o preço da pessoa não necessariamente é um valor financeiro, às vezes. Às vezes, você dá... Assim, a gente imagina isso numa história hollywoodiana, onde o cara fala que todo mundo tem um preço, mas nem sempre ele está disposto a pagar simplesmente. Ele pode ameaçar algum ente querido ou fazer algo para conseguir comprar aquela pessoa, né? Então, não é simplesmente financeiro, né? Então, assim, é certo que todo mundo tem um preço. Você vê como é importante, João Pedro, a possibilidade que a gente tem. Como eu disse, eu não gosto de falar sobre isso, que eu não me sinto habilitado para isso, mas normalmente quando eu expressava isso, eu ainda pensava na questão financeira, e com essa sua abordagem, isso vai fazer, quando a gente acabar aqui, eu ficar refletindo sobre o que você acabou de falar. Isso é muito importante para mim. Né? Na verdade, o que eu acho que essa frase tem de intrínseco é que todos nós temos um ponto de fraqueza. Né? E como você disse, dependendo aí da ameaça, etc., da situação, a pessoa vai usar uma determinada moeda, né? Assim, que dentro daquela circunstância vai fazer mais efeito para uma pessoa, menos para outra, etc. Então, pois é, mas o que é muito importante para a gente é que, em função dessas decisões éticas, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos essa fraqueza. Nós estamos a um passo sempre de fazer uma merda muito grande. A um passo. Né? Então, quanto mais fortalecidos, quanto mais a gente entender, por isso que é interessante, como eu gosto, de repente, de eu ter expressar aqui uma determinada opinião e alguém apresentar um outro argumento completamente diferente. Em outra, eu acho isso ótimo, porque vai me fazer ver aquele fenômeno por outros olhos. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem aqui. Eu não sei não lembro quantos estão aqui agora, mas imagina a pluralidade de pensamentos que a gente vai ter em relação a um determinado tema. Isso seria fantástico. A gente vê, vamos supor que a gente tenha bem dentro da gente um determinado conhecimento que a gente, não me reduzo disso, a gente, de repente, ouve uma outra pessoa falando e a gente muda completamente. Não precisa mudar de opinião, mas pelo menos fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, isso é muito importante. Né? Então, o ideal é que a gente se fortaleça realmente, porque essas oportunidades, essas questões vão acontecer. Tá? Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com a grande maioria. Nós somos tentados. A gente pode receber de uma hora para outra uma determinada proposta e a gente ali naquele momento vai ter que decidir coisas que podem até custar o nosso emprego. Mas eu nem era formado ainda, eu trabalhava com dinheiro no Exército, então o tempo inteiro tinha coisas que podiam fazer de mim uma pessoa que transgredisse uma determinada coisa. Então, o nosso destino como contadores é lidar com o dinheiro dos outros.
Tá? Então, isso e a expectativa que se tem de um profissional como nós é muito importante em relação a isso. Bom, essas decisões são baseadas em valores pessoais e na cultura do ambiente. Se não me engano, é lá nesse capítulo 7 que eu acabei de falar, ele, de acordo com algumas pesquisas, ele pega os valores pessoais e abre, e pega a cultura do ambiente e abre, a gente vê lá um ponto, todos os pontos que os autores indicam para a gente ter uma ideia de como isso daí atua. Então, relações humanas, discutir a natureza do homem, a personalidade. Pois não, vamos lá. Adendo ao slide anterior, você tinha mencionado a questão da... Você tinha perguntado para uma turma se existia um ser de ética perfeita Homem puro. É um homem puro, né? O que eu pensei nisso é que, na verdade, isso entra um pouco no âmbito do relativismo ético, né? Que o relativismo ético, ele diz que é um termo ético, de certa forma, que, na verdade, não encaixa tão ético assim, porque você basicamente abre margem para dizer que tudo é aceitável e nada é aceitável na ótica do outro, né? Então, isso, na verdade, torna um único cenário possivelmente perfeito de ética, que seria a abstenção da sociedade completa. Então, assim, se aquela pessoa é completamente alheia à sociedade, ela pode ser a própria perfeição dela e nada externo vai poder dizer para ela que ela não está sendo completamente ética, né? Ou então uma sociedade indígena muito afastada e que todo mundo ali dentro está perfeitamente concordante de tudo que é feito, tudo que é acreditado. Eu acho que existem situações éticas, mas dentro da nossa sociedade atual, aqui onde a gente mora, obviamente não, né? Digamos que talvez algumas posições um pouco mais radicais, né, que excluem determinadas abordagens que se antagonizam com o que a gente pense, né? Então, eu me isolo aqui dentro da minha unidade, digamos assim, né? E aí posso me considerar, se eu fizer o universo de mim mesmo, né? Eu sou o próprio universo, então, beleza, que nem o Pequeno Príncipe, que era o rei do seu próprio reino, que só tinha ele, né? Então, tudo era ele, digamos. Mas, beleza, valeu. Essa questão de... Eu gosto muito da frase que tudo é relativo, mas se a gente levar isso muito a sério, né, o que vai ser absoluto, de modo que vai orientar as nossas atitudes, né? Então, uma questão que é interessante em ética também é que esses conceitos sobre o certo ou errado, eles mudam muito de tempos em tempos, né? Eu, quando tinha a idade de vocês, era uma coisa assim muito ferrenha. Isso é um exemplo dado por um próprio teórico de ética, que nada melhor que a passagem do tempo para que as coisas vão se resolvendo. Existia muita luta de pessoas que não eram fumantes em relação a ambientes de não fumar. E como eu não sou fumante, isso me era muito preocupante para mim. E hoje em dia não se tem mais essa preocupação de ficar pedindo para as pessoas já não fumam em ambiente onde não se pode fumar, mas quando eu tinha a idade de vocês, era muito comum fumar no ônibus, fumar no metrô, fumar em tudo quanto é lugar. Então, o próprio tempo, ele vai, de uma certa forma, causando essa diferença, né? E aí, alguns teóricos sobre ética dizem que a gente está no meio de uma grande confusão, mas, inevitavelmente, com o passar do tempo, a raça humana vai se aperfeiçoando nesse sentido, né? A gente vai, de uma certa forma, ao longo do tempo, percebendo o que é bom para todo mundo. E aí, essa questão da relatividade, ela acaba até perdendo um pouco da importância, porque, mesmo com uma ideia de que tudo é relativo, algumas coisas se sobressaem, né? Então, de alguma forma, as pessoas vão mudando o seu comportamento em função de uma percepção de que nem tudo é relativo. Muita coisa realmente é absoluta e de senso comum. É o que esses teóricos falam. Bom,
Relações humanas, ética é basicamente a gente tentar discutir, por isso que seria muito interessante se vocês, na medida que eu fale alguma coisa aqui, vocês me interrompam, porque às vezes um exemplo daquele dia seria uma coisa importante para a gente discutir aqui. Qualquer assunto que vocês queiram falar, por favor, me interrompam, porque a gente pode perder uma chance brilhante de ver um ponto com outra perspectiva. Então, relações humanas. Discutir a natureza do homem, a personalidade, é decorrente das relações do indivíduo. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tentar discutir essas relações. Hábitos e opiniões, quando arraigadas, resistem a modificações e nascem da estrutura do caráter. Então, reparem, eu não sei a idade média de vocês, mas eu vou supor que vai estar aí próximo dos 25, 26. Eu tenho 56, então, repara como para mim é difícil falar com pessoas 30 anos mais novas do que eu, né? Então, eu vou estar muita coisa na minha cabeça vai estar arraigada. Então, como uma pessoa que se dispõe a falar numa aula de ética, principalmente numa universidade federal, eu tenho que desligar um monte de coisas que eu tenho aqui em mim para não dar uma impressão errada de determinadas coisas, né? Então, esse é um tipo de exercício muito interessante. Quando você tem certeza absoluta sobre uma determinada questão e vai participar de um debate, é muito importante que a gente tenha ideia do que está arraigado dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Porque é muito bom a gente poder deixar o outro falar e que essa pessoa seja autêntica. Porque se eu sou contra o que ele está falando e já bloqueio logo ele, acabou a oportunidade de tentar ver aquele fenômeno pelo olhar dele. E, sinceramente, aqui isso acontecia mais na aula presencial, sempre a gente teve discussões muito maravilhosas, eu sempre encorajei muito a turma a dar vários exemplos, e isso sempre ocorreu, nunca houve qualquer problema. Acredito que vai continuar assim, porque existe uma sensação muito interessante de respeito mútuo. Quando a gente entra em determinados temas, né, eu mesmo tenho alguns posicionamentos políticos, religiosos, etc. Então, reparem, eu tinha a idade de vocês há 30 anos, são 3 décadas, é coisa pra caramba. Eu estou velho, resumindo, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Quando eu vou falar, quando eu vou ouvir o que vocês vão falar, e muita coisa que está em unanimidade na cabeça de vocês passa muito longe de mim. Então, eu preciso realmente me despir dessas questões todas para tentar entrar na cabeça de vocês e, de alguma forma, ser útil. Se eu não fizer isso, se eu ficar aqui no meu patamar dos meus 50 anos, eu vou perder a oportunidade de ter esse acesso a vocês. Então, se eu transmitir alguma coisa que denote isso aí, eu preciso saber, tá? Estou tentando falar que eu procuro me desligar disso, mas eu sou humano e erro muito. Então, para que a gente trate de ética, é importante a gente saber disso. Principalmente porque pode ser que o resultado de passar por um seminário como esse é modificar a nossa vida, né? É tentar ter uma vida melhor. Repara, não necessariamente ser uma pessoa melhor, não necessariamente isso, mas sim você viver melhor. Lembra do exemplo da pera? A pera não tem escolha, sabe? A pera não tem escolha. Alguns animais têm algum tipo de escolha, mas o instinto fala mais forte. Nós temos razão e emoção. Nós temos como modificar. E se eu sei que algumas coisas estão arraigadas, porque eu vi com meu pai, vi com a minha mãe, vi com a minha avó, vi com o meu chefe, vi na escola, vi com o professor, vi com o policial, vi com o bombeiro, sei lá, eu posso ter visto com um monte de gente. De repente, uma modificação é importante na minha vida e algumas coisas arraigadas vão me atrapalhar. Tá? Então, nascem da estrutura do caráter. Fazer o que é certo ou bom é uma opção. Então, olha aí. Essa que é a questão. A opção depende do processo decisório. O livro, o curso todo, eu procuro apontar para essa direção. A gente tem que ter uma consciência de como nós somos vulneráveis, eticamente, tá? E que sempre vai ser uma opção. Sempre, na maioria das vezes, vai ser uma opção.
Raramente alguém vai estar, no sentido figurado, com uma arma na minha cabeça, faz ou isso, não faz ou aquilo. Tá? Então, essa noção de que essa opção, essa noção de que a gente precisa consultar, né, esse exercício de reflexão, todo o semestre vai ser sobre esta reflexão. Tá? E aí, essa reflexão ela vai colocar pelo menos duas opções na nossa frente. E a ideia é de que a gente, mesmo que a gente faça a merda, que a gente faça a cagada, mas a gente saiba que está fazendo aquilo e que poderia ter feito o contrário. Existe uma abordagem que eu achei fantástica, eu vi no YouTube outro dia. Nós precisamos de transgressões para evoluir. A raça humana precisa de transgressão para evoluir. Caramba, isso é foda. Eu preciso do erro para entender o erro. Eu preciso do erro para sentir aquela dor e não fazer mais. Então, isso é muito complexo. Né? Até que ponto eu vou molhar só o meu pé nesse mar, né? E não mergulhar nele? Mas de modo que eu possa molhar o pé nessas tentações todas e entender todo o contexto de uma atitude errada. Então, essa opção que eu vou tomar na minha vida, desse processo decisório, eu preciso, ainda mais jovens, cheio de hormônio na cabeça, cheio de possibilidades para se fazer, o nosso corpo é bonito, o nosso corpo é jovem, é forte. Quantas tentações a gente vai ter? Então, errando aqui e ali, a gente vai ter uma boa noção do erro. O erro é importante para o amadurecimento, mas vamos tentar errar menos, né? É uma ideia. Então, é uma questão de consciência e de comprometimento. A moralidade está baseada em princípios internalizados. Se não me engano, é o segundo capítulo, né? A diferença entre ética e moral, tem um debate teórico sobre isso. Essa ideia de certo, errado, bom ou mal é moral. Tá? Ética, é um pouco errado a gente falar boa ética, má ética. Né? Ética é o estudo dessa reflexão, é conversar sobre isso. É o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente tem um programa formal dentro da universidade para estudar ética profissional, tem uma pessoa aqui que vai falar sobre isso, eu estou seguindo uma metodologia, estou colocando algumas coisas para você. Isso é a ética. Né? Sentar aí na frente da tela do computador e ficar ouvindo e lendo essas questões e ficar raciocinando. Esse raciocínio é que se quer, isso é que se dá tecnicamente o nome de ética. É estudar, digamos assim, o efeito da moral na nossa vida. Né? O quão é interessante essa noção do bom e do mal, do certo ou do errado, para a nossa vida. Essa opção, o processo decisório, etc. Então, a moralidade está baseada em princípios internalizados. E aí, é claro, dependendo aí dessas modificações que foram faladas aí, 2 frases acima, eu vou, de repente, quem sabe, internalizar outros conceitos para tornar a minha opção, o meu processo decisório ético, melhor. E, como consequência, viver melhor. Essa boa vida é um objetivo. Né? Então, a ideia, inclusive, como eu já tinha falado aqui, ter uma boa vida, ter uma vida bacana, que vale a pena, e aí lembro do exemplo da pera, que não tem essa opção, né? Ela é trabalhosa, ela precisa dessas questões aqui, porque senão, é o que o Clóvis de Barros Filho, né, muito famoso, que fala sobre ética, a vida não vai valer a pena, eu não posso ser só um robô, eu não posso viver a minha vida como uma pera que passa a vida esperando que alguém venha me comer e se satisfazer comigo. Né? Eu tenho que ter a vontade de ser apreciado como a pera quer. Né? Assim, que a gente pensa sobre a pera. Ou não, eu não quero em relação com seres humanos, eu só quero em relação com, sei lá, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, mas eu preciso poder ter alguma habilidade de direcionar minha vida de acordo com o que a vida me apresenta. E, especificamente, aqui a gente vai tentar ver, dentro dessas apresentações todas para a gente, questões morais, certo ou errado, de acordo aí com o senso comum, como o João Pedro acabou de falar, que a relativização exagerada é muito difícil. Se a gente achar que tudo é relativo, então, caramba,
Eu posso sair na rua e passar a mão na bunda de uma mulher e tá tudo certo? Ah, mas, poxa, tem que entender os meus instintos, sei lá o quê. Então, nem tudo é assim tão relativo, né? O próprio tempo, isso alguns teóricos falam, o próprio tempo ele vai ajustando a sociedade de modo que as coisas deixam de ser tão relativas assim e passam a ter uma certa objetividade. Deixa eu ver aqui. Então, ambiente empresarial, valores refletidos. O livro, aos poucos, como eu disse, ele sai de um campo muito individual, né? Pessoa humana, homem, mulher, a raça humana, e começa a ir para a empresa. Ou seja, acontece na empresa porque a empresa é formada de pessoas, obviamente, a gente entende o comportamento do homem, está dentro da organização, a gente vai cobrir aquilo de uma organização, mas são pessoas. Então, elas vão refletir lá o que eu estudo sobre o comportamento aqui. Então, ética empresarial, normas e valores dominantes em uma empresa. Então, dependendo de como a empresa trata determinadas coisas, se tem um código de ética, se exige o cumprimento do código de ética, se tem um comitê de ética para avaliar desvios, e aí o fato de eu ser conselheiro é uma questão interessante, porque hoje não, mas eu já... Aliás, eu tenho até aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um processo ético, ó. Segunda-feira que vem vai ter uma reunião lá no conselho que eu vou participar o julgamento desse profissional aqui, que eu não posso falar o nome. Mas aqui dentro tem uma infração que esse profissional cometeu e eu, como conselheiro, vou dar um voto em plenária sobre o comportamento dele perante o Código de Ética do contador. Então, digamos assim, nós temos para a vida do contador um código de ética que procura, de acordo com a profissão, e ele foi modificado 1 ou 2 anos atrás, ou seja, é interessante que os códigos de ética vão se atualizando ao longo do tempo. Isso aconteceu com o nosso código de ética do contador. Então, algumas pessoas... e aí, para ter um processo desse, tem muitas coisas que colaboram. Pode ser uma denúncia, por exemplo, e pode ser também o próprio CRC que vai nas empresas para fiscalizar. Tá? Então, existem empresas A, B, C ou D que têm um determinado tipo de comportamento esperado das pessoas que trabalham lá. Né? Normalmente eu uso o exemplo de um policial. Né? Eu não sei se vocês sabem, alguns devem saber, eu fui um militar do Exército durante o tempo, fui um militar do Corpo de Bombeiros logo em seguida e saí das forças. Então, eu tenho um determinado tipo de maneira de agir que, se você for ver, tem alguns traços disso em mim, porque essas instituições, de alguma forma, me influenciaram. Né? E eu costumo muito usar a atividade do policial. Por exemplo, eu não tenho perfil. Tive perfil para ser militar, mas não tenho muito perfil para ser policial, e a gente às vezes critica muito o policial, mas quem de nós seria um policial diferente? Então, existe uma percepção de que ser um policial numa cidade do Rio de Janeiro exige dessa pessoa um determinado comportamento que ele precisa ter, ou ele vai estar morto no dia seguinte. Né? Então, é muito fácil a gente julgar, às vezes, o fato de um policial ser mais truculento do que outro, etc. É claro que existem exageros, não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma atividade muito difícil. Né? Provavelmente vocês têm estão formando uma ideia de mim como professor. Né? Mas por que ele faz isso? Por que ele é assim? Professor é tudo igual, professor tudo isso, professor tudo aquilo. Então, o fato de eu ser professor de uma universidade federal, isso confere a mim um determinado tipo de padrão de comportamento. Né? Então, a instituição nos molda. Então, isso também é muito interessante para quando a gente quiser entrar numa determinada empresa, a gente vê o tipo de perfil daquelas pessoas que trabalham ali e se eu me enquadro naquilo. Né? Bom, quais seriam esses valores dominantes? Isso é uma coisa para se pesquisar. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, não vou fazer isso porque eu não estou preparado agora nesse semestre, mas a gente poderia ter alguma exposição sobre algumas questões teóricas e, quem sabe, montar uma pesquisa para a gente entender
pegar aí 3, 4 empresas e estudar as variáveis de cada empresa e depois discutir. Repara como a empresa A é diferente da empresa C nesse ponto e é parecida nesse. Para a gente tentar ver como é importante a gente ter essa percepção antes de entrar na empresa, né? Por exemplo, eu, como disse, eu não seria, acredito que eu não entraria, eu já estou em fase de aposentadoria, não tem como me preocupar agora de entrar num emprego, mas nunca me chamou a atenção, né, de ser policial, como não me chama a atenção ser juiz, como não me chama a atenção ser fiscal, por exemplo, eu não gosto disso. Então, assim, tem determinadas coisas que eu não quero e tem determinadas coisas que eu acho interessantes. Então, esses valores dominantes, eles vão estar em determinadas instituições e é interessante a gente saber disso antes de entrar lá. Bom, quais seriam esses valores dominantes? E ele ainda coloca uma condicionante aqui, né, em função do predomínio da lógica econômica. Esse livro ele bate muito nisso, né, ele fala muito do lucro ético. Como pode uma empresa dar muita atenção para a ética se, em teoria, para alguns estudiosos, em teoria, ética e lógica econômica são antagônicas. Então, se você priorizar a lógica econômica, você necessariamente vai não priorizar a ética e vice-versa. Se você der muita atenção para a ética, assim, exagerando muito, vai chegar um ponto em que a sua empresa vai começar a dar sinais de que não é mais economicamente viável, tá? E aí, isso já fez parte de alguns questionamentos que eu fiz para alguns alunos, e, se não me engano, a grande maioria da turma respondeu que sim, o lucro ético é possível, ele é viável, né? E aí, não vou lembrar aqui dos argumentos, mas houve lá várias justificativas para que esse lucro ético, ele sim, ele existe, ele é possível, ele deve ser perseguido, etc. Mas, para alguns estudiosos, existe antagonismo. Tá? Lógica econômica é uma coisa e preocupação ética vai em outra direção contrária. É uma questão para a gente pensar. Na administração pública, preocupação com os efeitos dos gastos públicos na economia. Estou citando aqui alguns pontos do livro. Código de ética, observância favorece a redução de conflitos dentro da organização. Seria um ponto interessante a gente estudar, né? Por exemplo, a gente podia pegar alguns códigos de ética e tentar estudar esses códigos, né? São muito grandes, são pequenos, são superficiais, são densos, são muito detalhados, tem a ver com desvio de grana, não tem a ver só com comportamento, falam sobre questões sexuais ou não. Então, a gente podia ver como é que o código de ética tem estado aí nas corporações. Para fins do nosso semestre, é interessante a gente saber, que eu acredito que a maioria de vocês sabe, a maioria das empresas tem o código de ética, né? A maioria das empresas, se não fez muito parte das seleções de que eu participei lá atrás, mas hoje em dia o funcionário, para entrar na empresa, ele tem pelo menos um vídeo para assistir do que a empresa espera dele em termos de comportamento. E aí vai tomar ciência de que tem um código de ética, vai talvez tomar ciência de alguma estatística a esse respeito. Olha, atenção, se você é jovem, do sexo tal, e está na função tal, não sei o quê, você tem mais propensão do que a média de cometer tais e tais desvios, etc. Então, muito se fala sobre código de ética. Padrões de conduta, procedimentos permitidos e proibidos. Aí, se não me engano, ele aborda a questão das punições, né? Não é o fato de você ter previsão no código de ética de que a sua expectativa de que aquilo vá acontecer ou não acontecer. É bem estranho isso, né? Bem estranho. Se você falar lá que... Difícil surgir aqui um exemplo, mas isso pode, isso não pode. Só falar, isso não quer dizer que isso vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Mas se você falar que isso pode, isso não pode, e que a punição é tal, isso começa a ter um certo grau maior de acontecer. Quando a gente entra num lugar e a gente lê que o lugar está sendo filmado,
isso já é um indicativo de que o nosso comportamento vai ser diferente. Alguns autores, inclusive, trazem para essa questão uma explicação muito simples do que é comportamento ético, né? É o que você faria se ninguém estivesse olhando, né? Se ninguém estivesse prestando atenção em você, se você pudesse ser uma pessoa invisível na multidão, aquilo é o seu comportamento ético, digamos assim, né? Porque essa sensação de que se está sendo vigiado é um inibidor de desvio, digamos assim. Pode nem estar sendo filmado, pode nem ter uma câmera, mas se está escrito, aquilo já faz a gente agir diferente. Tá? Então, essas permissões e proibições, elas precisam ter... somos nós, né, somos os humanos, a gente precisa saber que haverá punição, senão a coisa não funciona. Então, evolução, eu falei ainda agora que o nosso código de ética dos contadores ele foi atualizado há 1 ou 2 anos, eu não lembro. Tá? Isso é fruto de revisão. Então, o Conselho Federal de Contabilidade ele provocou uma discussão. Vamos mudar o código de ética, contadores e técnicos de contabilidade se pronunciem em relação a isso e a gente vê aqui o que vai mudar. Em tese, é isso que acontece. Mas nós não temos muita prática em fazer essas revisões nas normas contábeis, né? Eu também trabalho com isso lá no Conselho. Então, é importante ter essa revisão para falar sobre os limites, os deveres e os direitos. Eu falei ainda agora, dei o exemplo do cigarro. Na minha época de jovem, de adolescente, era uma luta constante para estar num lugar, num restaurante, etc., que não houvesse interferência de cigarro. Hoje em dia, não se tem mais placa alguma, ninguém precisa ficar pedindo, senhora, não pode fumar aqui. As pessoas não fumam, então já houve essa incorporação, digamos assim, a sociedade já se modificou, já se autorregulou em relação a isso. Motivo: indivíduo que prega moralidade age de maneira contrária aos valores que professa. Isso aí é como se fosse uma coisa muito comum no estudo de ética, né? Por que eu e você? Por que nós falamos uma coisa e fazemos outra, né? Por que nós somos assim? Isso é o que todo mundo quer saber, né? É muito comum a gente ter um discurso, ter uma prática diferente. E, de novo, a questão da câmera, né? A questão de saber que a gente está sendo monitorado, patrulhado, etc., leva a gente a ter uma questão diferente. Então, isso que está aí nessa última linha aí. É uma coisa muito interessante. Os estudos em ética, eles pegam muito isso daí. Por que a gente prega uma coisa e faz outra, né? E aí, trazendo para o nosso relacionamento na nossa própria vida. Por que a gente faz assim? Por que a gente mente, né? Por que a gente esconde? Por que a gente fala olhando para cá, mas, na verdade, a gente deveria olhar para lá? Então, isso é uma questão muito interessante. Bom, aqui é só um resumozinho, né? Essa apresentação falou sobre o interesse sobre o assunto da ética, o livro começa falando sobre isso. Ética no serviço público, que podemos esperar, não só do serviço público, mas eu citei o exemplo do dentista, né? Estou falando isso porque semana passada eu fiz uma cirurgia aqui na minha boca. Quando a gente vai num profissional, dentista, médico, mecânico do carro, etc., o que a gente espera, né? Então, existe sempre uma expectativa de como é que o outro vai agir. O ambiente influencia o comportamento? Isso é uma questão que eu deixo para vocês. A maioria dos teóricos diz que sim, o ambiente influencia o comportamento. Opiniões arraigadas são difíceis de serem mudadas? Dei o meu exemplo, eu tenho 30 anos a mais do que vocês, na média, e muita coisa vai ser difícil de tirar da minha cabeça. Ética e lógica empresarial existem juntas? Esse é um ponto importante. Muita gente diz que dá para fazer, muita gente diz que não dá para fazer, mas é uma questão para você pensar. Será que uma empresa, ela ficar muito ligada no lucro, ela vai ter espaço para pensar em ética e vice-versa?
Se ela for muito preocupada, demasiadamente preocupada em ética, ela vai ter lucro? Alguns autores afirmam que não. Pregar moralidade e agir de maneira contrária. Por que a gente faz isso? Essas dualidades aí são interessantes. Aqui deve ter... isso aqui não é para vocês, não, tá? Eu tinha que ter revisto isso aqui para apresentar para hoje, mas a minha apresentação era só cumprimentar vocês, dizer que eu estou feliz de estar aqui com vocês, como existem alguns alunos que já fizeram a prova, mas estão aqui porque entendem que esse tipo de discussão é interessante. Eu suponho que sim. Vou procurar dar o meu melhor, tentar lembrar dos meus melhores exemplos, para poder ter aqui vocês ouvindo o que eu tenho para falar. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou ver aqui no chat. Não temos data de avaliação, mas a gente pode marcar, sabe o quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Hoje é dia 19. Considerando que quinta-feira a gente vai para o capítulo 1, na semana que vem, que é 26 e 28, provavelmente teoricamente, a gente chega no final do capítulo 1. E aí termina janeiro, entra em fevereiro. Se vocês quiserem, a gente já pode marcar mais ou menos a P1 para 2 ou 4 de fevereiro, tá? Algo desse tipo. P1. Aí retorna da P1, mais 2 semanas a gente já vai estar em condições de fazer a P2, porque a minha ideia é um dia para cada capítulo. Então, quinta-feira agora a gente vai falar do capítulo 1, tá? Então, mais ou menos isso. Entrou fevereiro, já vamos ter P1. Mais ou menos isso. Ok? Bom, não temos perguntas. Agradeço muito a presença de vocês. É realmente uma satisfação estar aqui. Espero que eu possa colaborar. Bom feriado para todo mundo. Quinta-feira a gente está aqui de novo com o capítulo 1. Assim que terminar a aula, eu vou entrar lá no e-mail da turma e vou mandar aquele livro que eu mostrei aí. Se você já tem, descarta o e-mail. Se não tem, aproveita. Se quiser dar uma lida, já pode ver. Pessoal, bom feriado para todo mundo. Até quinta-feira, se Deus quiser, 8h30 a gente está aqui de volta. Bom feriado.